Saudação de paz, meus queridos irmãos. Estamos iniciando nossa terceira e última lição do curso de homilética e neste momento nós iremos recapitular somente os tipos e objetivos dos sermões. Não esqueçam que os tipos não são objetivos. Se vocês forem pesquisar em outros materiais, vocês vão ver que os tipos de sermões são quatro: o temático, o textual, o expositivo e o narrativo. Mas para boa parte dos teólogos, eles são apenas três: o temático, o expositivo e o textual. O textual se divide em três, que é o textual com divisão natural, o textual analítico e o textual sintético. Narrativo não é um tipo de sermão. Narrativo é um objetivo, uma finalidade do sermão. Então, os objetivos dos sermões que nós preparamos, eles podem ter objetivo doutrinário, que é aqueles sermões que nós prescrevemos para um culto de doutrina. Ele pode ser ter um objetivo ocasional, que é o caso de um objetivo para casamento, um objetivo para culto fúnebre, um objetivo para aniversário, bodas de prata, bodas de ouro. São sermões ocasionais. E tem também os sermões narrativos, onde a pessoa narra uma história, né? É o objetivo do sermão e não o tipo de sermão. O tipo de sermão são apenas três. Na atividade que nós passamos, inclusive, nós destacamos o que é objetivo e o que é tipo. Mas, irmãos, eu não quero que os irmãos fiquem intimidados em pregar a palavra do Senhor, porque não preenche alguns pré-requisitos. Nós precisamos andar de valor em valor, melhorar a cada dia. E isso serve para nós como uma reflexão. E essa última aula vai trazer também alguns paradoxos para nós, alguns quebras de paradigmas, na verdade, do que nós vemos, do que nós aprendemos e como deveremos. Vocês vão se colocar agora no lugar do ouvinte enquanto plateia que ouvem alguns tipos de pregações. Tá? O texto bíblico que nós separamos para esta aula está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13 e versículos 20. Esse texto ele está no livro chamado Atos dos Apóstolos, que alguns teólogos também chamam de Atos do Espírito Santo. Temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tratam do evangelho de Jesus Cristo. E logo em seguida nós vemos o sucessor de Jesus Cristo como consolador, que é o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos. Aí alguns teólogos chamam esse livro não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque foram as ações do Espírito Santo evidenciada na vida dos apóstolos. O que tem escrito nesse texto? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Três pontinhos, o versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, os irmãos observam que eu grifei algumas palavras desse versículo. A ousadia de Pedro e João, pescadores de homens. E logo procuraram saber de onde é que vinha esses dois homens que falavam com tamanha ousadia a palavra de Deus. E aí descobriram uma coisa que deixaram mais estarrecidos, que eram homens sem letras e homens indoutos, ou seja, homens sem cultura, né, sem muito estudo. E eles, em vez de se horrorizarem, eles se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, os irmãos entendam nesse texto que apesar do ser humano não ter estudo, apesar do indivíduo não ter alisado o banco da ciência, ele não deixa de trazer uma certa expectativa do público quando ele vai se colocar na posição de comunicador da palavra do Senhor. E independente do seu grau de estudo ou não, as pessoas têm que estar maravilhadas do que eles falam, porque o que traz a diferença aí é porque eles haviam estado com Jesus. Quando o homem está com Jesus, ele muda o vocabulário, ele muda as suas práticas, ele muda a sua forma de falar, a sua forma de se colocar em público. Então, ele inclusive, se ele tinha
um comportamento escandaloso, ele tem que chegar centrado dentro de um contexto de comunicação do Evangelho, porque eles caminham com Jesus. E a homilética, ela traz essa visão para nós de comunicação, mas o que me chama a atenção aqui é a ousadia com que eles pregavam. Não quer dizer que, pelo fato do homem ser muito letrado, muito aculturado, que eles não tenham que buscar do Espírito Santo a capacitação. Existe uma questão de ousadia, que essa ousadia vem do Espírito Santo, vem da busca da palavra, vem da busca da unção do Espírito. E independente do seu grau de cultura, ele precisa estar revestido com o poder. E Pedro e João, eles tinham uma consciência de que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Se não pode deixar de falar, tem que buscar essa ousadia e tem que procurar se parecer com Jesus. Não esqueçam também que o apóstolo Paulo, nós discutimos inclusive em grupo, que o apóstolo Paulo, o que ele mais amava fazer na vida era pregar. E mesmo estando na sua casa, ele pediu para levar os seus pergaminhos e os seus livros, né? Então Paulo estava preso e ele chega a dizer, mas a palavra de Deus não está presa. Que Deus nos abençoe nesta aula que começa agora. Irmãos, vamos ver a estrutura do sermão. O sermão, os irmãos já sabem que pode ser textual, pode ser expositivo, pode ser temático. O temático vai ser definido criteriosamente por um tema. Agora, um tema que você passeia todas as escrituras. O expositivo também vai ter um tema, um título. A diferença do temático para o expositivo é que no expositivo você vai ter que debruçar-se sobre a exegese, tanto no grego como no hebraico, como buscar informações na biologia, na ciência, vai ter que na filosofia, na história, na antropologia, na geografia bíblica, para trazer uma mensagem convincente para o seu público. Percebam que o textual, obrigatoriamente, ele não necessita de um tema, porque você vai trabalhar com texto. Quando o texto é pequeno, você pode trabalhar com esse texto, versículo por versículo, e trazer a explanação dele em um culto. Quando o texto é muito grande, você vai ter que pegar os pontos principais daquele texto e trazer. Quando o texto é muito grande, o sermão é sintético. Quando o texto é muito pequeno, o sermão é analítico, que possibilita você analisar versículo por versículo. Entendeu? Texto pequeno, dá para analisar versículo por versículo, sermão analítico. Texto grande, que não dá para analisar versículo por versículo, você vai ter que pegar as ideias daquele texto, é sintético, tá? Nesse caso desses sermões textuais, eles não têm obrigatoriamente um tema, um título, mas você pode trazer à luz da sua pregação um título para aquela pregação. Porque você pode fazer isso para aguçar a curiosidade e a expectativa do seu público. Mas isso é invenção de homens, alguém pode dizer. Mas Paulo ele disse o seguinte, ó irmãos, fiz de tudo para ganhar a todos. E não esqueça que quando Paulo estava no Areópago, ele deu um tema para o sermão. Logo no final, é claro, a estratégia dele. Ele pregou, as pessoas foram questionar do que ele estava pregando, se era mais um Deus, ele deu o tema para o seu sermão, ao Deus desconhecido. Tá? Então, Paulo ele tinha também essa estratégia. Paulo era um grande homileta. Tá? Então, o título ele pode ser no imperativo, no interrogativo, ou pode ser enfático, ou retórico também, tá? Que nós vamos ver mais adiante. O imperativo é quando ele nos dirige para uma ordem. É o caso de Marcos 16:15, que diz: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você pode colocar o tema ide, você pode colocar o tema pregai o evangelho. É um imperativo. Todos os dois, o ide ou pregar o evangelho, está no imperativo. O interrogativo, geralmente você faz uma pergunta. Exemplo de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, que é a pergunta de Deus para Adão. Onde estás? É a pergunta dos homens que estavam na mesma embarcação que Jonas. Que ocupação é a tua? Tá? São sermões interrogativo. Tem um outro tema também que nós podemos utilizar. Que homem é esse? Quando Jesus ele manda acalmar o mar
e o vento parar. Então, são sermões interrogativos. Esses tipos de títulos, eles aguçam a curiosidade da plateia. E isso ajuda você, é como se você estivesse abrindo a cova para colocar as sementinhas da palavra, tá? Abrindo o chão para plantar, para semear a semente. Então, o título funciona como aquela pazinha que você vai aguçar, vai ferir a curiosidade do seu, ou sensibilizar a sua plateia. Ou o seu público, né? Que pregador não é palhaço. Enfático é aquele que é reduzido, é aquele que você. Hoje nós vamos falar sobre o amor, falar sobre a fé, sobre o perdão, e você pode fazer isso tanto no temático como no textual. Vamos falar sobre o perdão, e aí você trabalha apenas o texto da mulher que era adúltera. Você vai falar sobre a fé, vai falar sobre o centurião que tinha o seu criado enfermo. Vai falar sobre o amor, você vai falar apenas sobre o João 3,16. Então, são temas enfáticos. E nós vamos ver também alguns temas que são retóricos também. Eu não coloquei aqui, mas você pode fazer temas retóricos. Nós vamos ver mais adiante aqui que é essa questão do retórico. Mas o retórico é aquela pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Exemplo, será de fato que Jesus morreu para nos salvar? Ninguém tem dúvida disso que está ali do público. Então você faz um sermão com um tema retórico que vai aguçar a curiosidade, mas a pessoa já sabe a resposta, mas a pessoa quer ver até onde você vai chegar para refazer esse caminho da morte de Cristo como salvífica para as nossas vidas. Então, o retórico é todo aquele título que você pergunta, mas você já tem a resposta. Será que um pai pode corrigir o seu filho? Na cabeça de todo mundo já tem a resposta. Onde é que ele quer chegar com esse tema? Isso é um tema retórico, tá? É um tema que todo mundo já sabe a resposta, mas você vai trazer agora algo à luz das escrituras. Agora, quais exemplos de títulos negativos? Títulos que, pelo amor de Deus, eles nunca podem usar no seu sermão, tá? A passagem de João Batista. João Batista, ele estava incomodando Herodias porque ele denunciava o pecado de Herodes e Herodias, que era a sua cunhada. E a filha de Herodias ganha na dança e ela pede a cabeça de João Batista como prêmio. Aí você vai pregar sobre esse texto e coloca o tema: o homem que perdeu a cabeça no baile. Já vimos pregação nesse sentido, mas isso aqui é hilário, irmãos. Como é que você coloca um tema, um título da lição, o homem que perdeu a cabeça num baile, para uma situação tão trágica, né? A outra coisa é aquela passagem que nós já citamos sobre as raposas que Sansão colocou tochas no rabo de duas, né, de duas em duas, e encaminhou para incendiar a Serra dos Filisteus. Aí você, por ser muito criativo, você coloca o tema raposas com a lanterna traseiras acesas. O outro é a questão do rico e Lázaro, que você coloca o pecador está frito. São pregações que nós já vimos títulos como esse. Quer dizer, o pecador está frito, você vai estar lá pregando para o pecador, e o pecador não quer aceitar Jesus naquele momento, e ele fica numa situação que ele não vai querer mais voltar ao templo, porque ouviu uma pregação com essa crítica a um texto tão sério que trata da vida eterna, e o pecador poderia sair dali com Cristo, né? Infelizmente, vai sair dali com alguém que está fazendo piada de uma questão tão séria. E a conversão de Paulo. Esse aqui os irmãos já viu muitos pregarem dessa forma. O homem que caiu do cavalo. Então, evitem esses títulos negativos, porque isso não ajuda na pregação. Faz a plateia rir, e tem pessoas lá que vão se identificar com a palavra e vão se sentir ridicularizados, principalmente se eles conhecerem, forem conhecidos os seus atos, as suas atitudes. Tá? Na estrutura do sermão, sempre se preocupe com a introdução. Ela tem que ser atrativa, relacionada ao tema, breve e original. Se você tem 30 minutos para pregar, não passe de 3 minutos fazendo a introdução, não. Traga uma introdução em 3 minutos, no máximo até 5 minutos, e esqueça esse negócio de estar se colocando palavras difíceis, querendo agradecer do porteiro ao púlpito, nesse conclave espiritual. O povo não está querendo ouvir palavras bonitas, não. O povo está querendo ouvir
à palavra de Deus. Faça uma breve saudação, faça uma introdução breve para chamar a atenção do seu público e entre no texto bíblico. E esse texto bíblico deve ser lido pelo orador. Infelizmente, as pessoas hoje estão indo pregar com tablets, com celulares e não pegam, não abrem nem a Bíblia para ler um versículo. Eu não digo aos irmãos que numa situação ocasional os irmãos não tenham Bíblia na mão porque não estavam esperando aquela situação. Os irmãos usem o celular, usem o dispositivo que tem para trazer a palavra de Deus, ou até tome um exemplar da Bíblia Sagrada emprestado. Mas se você sabe que você vai pregar, por que você vai para o púlpito com seu tablet, com o seu celular? Use a Bíblia Sagrada, leia o texto, o povo quer acompanhar. Lembre que a marca dos bereanos era conferir na Bíblia tudo o que estava sendo pregado. Então, o texto bíblico deve ser lido, inclusive se ele tiver uma tradução diferente. A igreja está com tradução na linguagem de hoje, outros estão com NVI, cada um está com sua tradução. O pregador vai pregar em cima da sua tradução, porque de repente seja diferente e traga interpretação diferente para o público. Então, leiam o texto onde está inserido o tema, não é coisa da nossa cabeça. O sermão bíblico tem que ser centrado na Bíblia Sagrada. Não devemos escolher textos preferidos por homens ímpios ou por Satanás. Por exemplo, vamos hoje pregar sobre o autoconhecimento. E aí nós vamos pegar um texto do filósofo e colocar: conhece-te a ti mesmo. Deus te colocou para pregar esse texto, então vá para a Bíblia, procure algo em cima disso. Ah, tem lá o versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então pregue em cima de textos bíblicos e não textos proferidos por homens ímpios ou até mesmo por Satanás. Exemplo: alguém quer pregar, vai pregar sobre a tentação de Jesus e lê o texto lá: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Irmãos, evite esse tipo de texto. Você pode até pregar sobre ele, mas esse versículo, esse texto não deve ser, ou esse versículo exclusivamente, não deve ser o texto que você vai ler para o público, porque foi algo proferido pelo adversário. Procure trazer aquilo que Deus falou. No texto de Jó, por exemplo, nós temos palavras de Jó e palavras dos seus amigos. E tem um dos amigos de Jó que parece que ele é totalmente endemoniado pelas palavras que ele fala. Então nós vamos pegar esses versículos e trazer para a igreja, porque isso não nos ajuda no nosso sermão. A argumentação é o desenvolvimento. Você aí tem, se você usou dos 30 minutos, você usou 3 minutos para trazer uma introdução, você vai ter 27 minutos para fazer a argumentação e concluir. Então, 27 minutos menos 3 minutos de conclusão, você tem 24 minutos para fazer a sua argumentação, que é o desenvolvimento do seu tema, a ordenação dos pontos da mensagem. E a conclusão, ela tem que ser concisa, objetiva, afirmativa. Você não pode estar fazendo pergunta, o público não pode sair com divagações da mensagem. Você não pode agora voltar e fazer a pergunta, onde continuar insistindo, mesmo que o tema, o seu título tenha sido interrogativo. Você tem que trazer uma palavra de afirmação, de direcionamento da palavra. Essa pessoa tem que sair convicta de que conclusão você chegou da sua mensagem. Né? E pode se efetuar um convite de acordo com a mensagem transmitida. Pregou para o pecador? Faz o apelo se o pastor lhe permitir. Se você pregou para a igreja, faz um convite. Pregou sobre cura, faz um convite para ser curado. Libertação, faz um convite para ser liberto. Agora, nunca esqueçam que você está pregando, mas tem ali o pastor da igreja. E você deve pedir permissão a ele para fazer esse tipo de apelo. Com a permissão do pastor, eu farei isso, tá? Porque, irmãos, nós pedimos permissão ao pastor da igreja para fazer um apelo diferenciado. Primeiro, porque o pastor conhece o estado de suas ovelhas. Ele sabe quem está ali autorizado a ficar em determinado local porque está com a doença infecto-contagiosa, mas entrou no templo, ele já sabia da situação, colocou a pessoa lá no canto, mas na hora de um apelo desse, a pessoa sensibilizada vai para o meio do povo. Uma outra situação é uma questão de ter alguém ali que tem problemas psíquicos e quando se sente em um ambiente com muita gente, tem fobia, por exemplo, ele pode ficar agressivo naquele momento. O pastor já sabe disso e sabe que essas pessoas sempre vão para o apelo, ele já evita esse aglomerado de pessoas e já fica já em observação. Por outro lado, também tem pastores que não concordam
com esse apelo congregacional. Eu fui convidado há algum tempo atrás para pregar numa igreja e eu não queria ir porque não era nosso ministério, mas era a igreja pentecostal. E o pastor, depois que confirmei a palavra para ele, queria, ele simplesmente me colocou algumas condições. Eu não podia falar línguas estranhas na pregação, eu não podia descer do púlpito e não podia fazer o apelo. Aí os irmãos entendem, eu chego lá numa situação dessa e vou me expor, vou me comprometer, eu ser envergonhado em público. Ainda bem que ele me avisou. E aí, qual foi minha resposta para ele? Meu silêncio. Porque eu não ia me arriscar a ferir outros pré-requisitos que de repente ele teria. A igreja pentecostal, que não se pode falar línguas estranhas, que não se pode descer do púlpito, não sei se de repente fosse necessário descer do púlpito, tá? Eu já preguei em um local onde estava pregando e a pessoa saiu do lugar onde ele estava e veio na minha direção. E a igreja era uma igreja comprida. E no corredor da igreja, essa era uma mulher, ela veio na minha direção marchando. E aí o pastor vira para mim e disse assim: ela está com depressão. Mas ó, só que o comportamento dela não era de depressão. Uma pessoa com depressão sair marchando. A gente conhece a forma como a pessoa vem para frente e eu não convidei ninguém para vir à frente. Eu estava pregando e eu cheguei, botei o ouvido de lado, ouvidei-me de escutar o pastor e simplesmente eu repreendi no nome de Jesus e a pessoa caiu no corredor da igreja. Então, naquele momento, eu sabia que não era depressão, ali era opressão maligna. Ela pode ter começado com um quadro depressivo, mas ela deu vazão e, infelizmente, ou não foi tratada por profissional e, infelizmente, agora estava tendo um acesso de opressão maligna e ela caiu no meio da igreja e ali ela foi liberta. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem momentos que a gente precisa descer do púlpito, sim. Estamos pregando a mensagem e precisamos descer do púlpito. Então, vamos ficar inerte vendo as coisas acontecerem. Já pensou? Um endemoniado, a gente manda de cá, ele não recebe, como diz lá no pessoal que gosta de estudar demonologia, são demônios mudos. Você tem que tocar na pessoa e mandar sair em nome de Jesus, tá? Demônios surdos, mudos, que eu não acredito em nada disso, mas dizem que existem, existe, mas tem coisas que você tem que impor as mãos. A Bíblia manda nós impormos as mãos sobre os enfermos e os curar e expulsarmos demônio. Então, muitas vezes, até a enfermidade que está ali é uma enfermidade por opressão e você tem que chegar lá e impor as mãos mesmo. Você vai impor as mãos de cima do púlpito, tem que descer do púlpito, a não ser que você chame todo esse público para cima do púlpito. Então, são coisas que não pode acontecer, mas é por isso que precisa pedir a permissão do teu pastor. Sobre a retórica. A retórica é uma palavra de origem do termo grego que vem de rhetoric, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. A retórica é uma área relacionada com a oratória e a dialética e remete para um grupo de normas que fazem com que um orador comunique com eloquência. Vamos aqui agora trazer a miúde esse termo retórica. A retórica ela é vista como ciência e ela é vista como arte. Nós não pegamos a parte científica da retórica, nós pegamos a parte artística da retórica, tá? A parte artística da retórica não precisa comprovar, você não precisa comprovar nada do que você vai utilizar da retórica. Apesar de que a gente sabe que a retórica ela é de fundamental importância naquela comunicação que você está estabelecendo com o seu receptor. A retórica ela é um conjunto de práticas que fazem com que você comunique bem aquilo que você está falando. Aí a oratória não é a mesma coisa. A oratória ela tem a ver com a forma que você fala, da forma como você fala, ou aquilo que você fala. A retórica ela é muito mais do que a oratória. Ela, além da sua fala, do seu vocabulário, ela também corrige algumas posturas do comunicador. Como eu falei para os irmãos, o corpo fala. E às vezes a gente está tentando comunicar algo para alguém e coçamos a cabeça. Então, você está passando para um público uma ideia de que você não tem certeza do que você está falando. Aquela pessoa diz assim: puxa, eu gostei da mensagem, mas tem alguma coisa estranha no pregador.
Quando você vai ver, são os tic-tiques nervosos daquele pregador, é a forma, a postura como ele se coloca em público, que chama a atenção e traz uma certa desconfiança. Quem conhece leitura corporal entende, mas quem não conhece, mesmo assim fica aquele vago, tem uma coisa estranha naquele preletor, tá? Então, a retórica, ela é um conjunto de atitudes que norteiam a comunicação, é um conjunto de atitudes que faz com que a sua mensagem seja aceita ou questionada, tá bom? Então, exemplo de perguntas retóricas, só para vocês terem uma ideia também, como eu falei lá atrás, que pode ajudar numa pré-eleção. E aí, a partir dessas perguntas retóricas, vocês vão entender um pouquinho mais de retórica também. Quem não quer ser feliz? Pergunta retórica. Todo mundo quer ser feliz. Então é uma pergunta que você já tem a resposta. Você pensa que eu sou bobo? São perguntas retóricas. Você acha que eu nasci ontem? Quem você pensa que é? Como podemos viver com tanta insegurança? Até quando vamos ter de aguentar esta corrupção? Onde vamos chegar com tudo isso? Quantas vezes eu tenho que dizer a mesma coisa? Quer dizer, são perguntas que você já sabe a resposta. Então, dentro desse contexto de perguntas retóricas, eu quero que você entenda também o que é retórica. Retórica é aquilo que o público espera de um comunicador. Você está ali para comunicar e eles estão esperando esta tua mensagem de forma que tenha uma função transformadora em sua vida, tá? Então essa retórica ela tem um conjunto de instrumentos que você utiliza para fazer essa retórica. É aquela coisa assim de bate e volta. Você está trazendo a mensagem, mas a todo momento você está sendo testado pelo público para ver se aquilo é ou não condizente com aquilo que você está pregando. Aí vamos aqui mais um exemplo. Você está pregando sobre o não roubarás, mas você talvez não seja dizimista. Por outro lado, você compra e não paga. Então, essa mensagem é uma mensagem retórica, porque você está pregando o que você não vive. As pessoas estão ali te testando a todo momento. Oratória significa falar bem para o público, tá? Se você fala bem, você tem uma boa oratória. A retórica consiste em usar bem as palavras para fins de convencimento. E você convence as pessoas com palavras e com atitudes. É por isso que a retórica ela é mais ampla. A oratória você simplesmente pode chegar na frente e declamar um poema. Boa oratória. E surgiu de cabeça, naquele momento você recebeu inspiração, você tem uma boa oratória. Mas a retórica, você precisa convencer alguém com aquele sermão, com aquela comunicação que você está fazendo. E você não convence as pessoas apenas com oratória, somente com palavras. Se convence pessoas com vida, com prática, com testemunho. A retórica se refere a como usamos a comunicação, independente de ter público ou não. Veja só, a oratória você precisa de ter um público para você comunicar aquilo. A retórica não. Você pode estar falando de Jesus apenas para uma pessoa e a pessoa está ali. O que ele está falando é verdade. Sabe aquela coisa que bate e volta, né? O que ele está falando é verdade. Ele realmente foi transformado. Não, eu não vejo ele agir dessa forma. Então, a retórica, ela tem aquela questão de reflexo no espelho. Você fala e as suas atitudes, a sua postura, a sua forma de falar, ela converge para aquilo que você está falando. Eloquência. Eloquência do latim vem eloquentia. A eloquência, irmãos, é elegância no falar. Né? Ela está dentro de oratória também, elegância no falar, o falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação. Capacidade de convencer é a soma das qualidades do pregador. Então, se você pretende ser retórico, pretende convencer alguém, você tem que saber usar bem as palavras. Quando você tem eloquência, ela tem algumas características. Por exemplo, a variação no estilo, no ritmo, no tom e nos gestos. Quando você tem eloquência, você não começa a pregação de forma melancólica, porque Jesus veio ao mundo. Começou de forma melancólica, vai chegar um momento que você vai melhorar o ritmo, tá? E vai ter que baixar o tom, aumentar o tom. Você faz aquele gráfico ondulatório na sua voz e na sua postura, tá? E trabalha
com gesto, trabalha com as mãos para atrair o público, porque se você começa uma pregação melancólica e termina ela melancólica, infelizmente quando você chegar no 20º minuto de sua preleção, já vai ter metade da igreja dormindo. Se você for como Paulo, que pregou 3 horas, Paulo pregou 3 horas e Eutico caiu da janela, dormiu e caiu da janela. Mas só que Paulo tinha os dons espirituais, chegou lá, pediu aos irmãos para ter calma e que ele ia orar por Eutico, que o espírito dele, a alma de Eutico ainda estava ali. Ele tinha uma visão sobrenatural, ele estava vendo o corpo de Eutico no chão e estava vendo também a alma de Eutico que ainda estava por ali. Ele só ia pedir a Deus para a alma do homem voltar para o corpo, até porque era o escândalo que a igreja daquela época precisava para o Império Romano fechar toda a possibilidade. Já eram perseguidos, ia ser pior ainda com esse escândalo de que uma pessoa teria morrido dentro de um culto. Mas eu quero dizer para vocês que Paulo pregou 3 horas para que Eutico pegasse no sono. Mas ele foi falta de vigilância. Como é que um crente fica na janela, em vez de vir para o meio do salão? Quem fica na janela é quem está dormioco mesmo, quem não quer aprender a palavra de Deus. Mas se eu for pregar, com certeza, no estilo melancólico, com 20 minutos as pessoas já estarão dormindo, não vai chegar nem a 3 horas. Então você varia no estilo da pregação, no ritmo da pregação, no tom da pregação e no gesto para você manter a sua eloquência e ter uma mensagem que seja absorvida por todos. Esbravejar, irmãos, faz com que o ouvinte feche os ouvidos. Tem hora que você dá aquele brado. Você está pregando sobre... Não tem como você não dar o brado, você pregando sobre a ressurreição de Lázaro. Você vai narrar todo aquele texto e no final você vai dizer: e Jesus chegando disse, Lázaro sai para fora. Você vai ter que ter essas alterações no ritmo e no tom da tua voz, mas você não pode esbravejar do início ao fim. Tanto o melancólico, a pregação toda melancólica, ela é prejudicial, como a pregação esbravejada também, ela agoniza o público. A melancolia, como eu falei, os irmãos, traz uma certa sonolência. Então, o ideal aqui é a variação no estilo. E a palhaçada só faz o auditório rir. Quando chega em casa, as pessoas vão dizer: o que foi que eu aprendi? Né? O que foi que eu trouxe de evidência para a transformação de minha vida? Então, palhaçada não ajuda. Então, a voz é o principal aspecto de um discurso. Se eu estou dizendo que ele é o principal aspecto, eu não quero dizer que ele seja o único. Precisa ser audível e entendível. O som ele tem que estar bem equalizado. E se a pessoa tem uma boa voz para aquele público, talvez até dispense o som. A pronúncia clara das palavras, a leitura tem que ser correta, observando as pontuações e acentuações, o vocabulário compreensível à faixa etária ou ao grupo cultural para quem se quer ministrar ou para quem se ministra. Então, são esses cuidados que se deve ter com a eloquência. Usar a linguagem adequada para aquele público, fazer uma leitura correspondente com o que está escrito, a pronúncia clara das palavras, né? Tem pessoas que usam aleluia como vírgula, glória a Jesus como vírgula, louvado seja Deus como vírgula, línguas estranhas como vírgula. Se você quiser ser compreendido, você precisa melhorar a sua eloquência. E aí a gente já conhece as pessoas, toda vírgula que ele vai faltar a palavra, ele vai usar línguas estranhas, ele vai usar um aleluia, um glória a Deus, um louvado seja Deus, um não sei o quê. Então, procura evitar esses vícios de linguagem, porque Deus vai ser louvado independente de você estar aleluia, porque não sei o que aleluia, porque não sei o que glória a Deus, porque não sei o que glória a Deus. Isso acaba trazendo uma certa nostalgia para o público, tá? Então, evitem esses tipos de vícios de linguagem. A oratória. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. É um chamado divino, coletividade coletiva e a individual. Experiência pessoal, que é um bom testemunho. Comunhão com Deus, com os homens. Inteligência, moral, eloquência e simpatia não fazem de um homem pregador. Postura, a fisionomia, o olhar em volta, o bom humor, entusiasmo,
A visibilidade das mãos, a indumentária, cores, transparências, estampas, cabelos penteados, excesso de pelos, modo de assentar, tudo isso tem a ver com oratória. O vocabulário. O pregador se expressa mal é ouvido com desinteresse, porém, o que se expressa bem é ouvido com prazer. A administração do tempo. Há um consenso, irmãos, do estudante de oratória, que a saudação deve ter no máximo 5 minutos, como eu já falei lá atrás. Uma palavra deve ter no máximo 10 minutos. E uma preleção deve durar entre 30 e 40 minutos, observando o horário de término do culto. Se passou para você próximo dos 20 minutos de terminar o culto, é claro que sua mensagem ela tem que ser bem mais sintética, né? Bem mais sumarizada. E para não enfadar os ouvintes, porque apesar de alguém ter passado o microfone para você no horário já avançado, tem um público ali que chegou no horário certo do culto e precisa ir para casa. Tem pais não crentes, esposo não crente, precisa dar satisfação à sua família, ou então estará passando por um caminho de risco que vai comprometer a sua segurança. Em reuniões evangelísticas ao ar livre, uma pregação tem que ter cerca de 15 minutos, porque o ouvinte não consegue ficar em pé ali durante todo o tempo ouvindo a tua mensagem. E também outra coisa, se você quer pegar, alcançar o transeunte, ele está passando por ali, ele não vai ficar parado ali mais de 15, 20 minutos. Então, a mensagem ao ar livre tem que ser no máximo 15 minutos, para não perder a atenção dos ouvintes não convertidos. E se for numa rádio, a pregação deve durar 5 minutos. Essa é a regra da oratória. Se o Espírito Santo direcionar de uma outra forma, você faz de outra forma, porque ele se responsabiliza. Mas a regra da oratória é essa. O esboço, ele deve ter um preparo. Tem que ter um auxílio à eliminação do Espírito Santo. Para pregar com ousadia, não basta ser conteudista. Para pregar com ousadia, tem que ter a unção do Espírito Santo. Os irmãos percebem aí? A oratória, primeiro, tem que ter um chamado divino, tá? Se não tiver chamado divino, não adianta que não vai ser pregador. A segunda coisa, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Tem que ter bom testemunho. Se você não tem bom testemunho, não vá para frente pregar, porque não vai, a sua mensagem não vai ser retórica, não vai ter um bate e volta para a pessoa fazer o teste e perceber que você exatamente vive aquilo que você prega. Então, essa experiência pessoal com Deus, ela tem que existir. Ah, mas eu vou pregar num lugar que ninguém sabe da minha vida com minha esposa, ninguém sabe da minha vida com meus filhos, ninguém sabe da minha vida como vizinho, ninguém mais sabe da minha vida financeira, econômica, ninguém sabe da minha vida do meu caráter no meu trabalho, mas eu vou te dizer uma coisa, ninguém sabe, mas Deus sabe, e o público vai sair de lá dizendo assim, alguma coisa estranha eu percebi naquele pregador, tá? Porque vai perceber mesmo, e Deus vai mostrar para alguém, ou pela sensibilidade humana, ou pela sensibilidade espiritual. Mais uma vez, postura, vai para frente da igreja, toma cuidado com os gestos que você faz. Se você, excesso de gestos traz desinteresse e falta de gestos também causam desinteresse da plateia. Porque as pessoas não sabem se ficam observando os seus gestos, as suas piegas, ou se observa a palavra. Então, o excesso é ruim e a falta deles também é ruim. Alguém que prega, por exemplo, com a mão no bolso, ele está trazendo uma certa monotonia à palavra. Ele não se solta para pregar a palavra com liberdade, tá? Cuidado com as cores das roupas, né? Pessoas que vão pregar, hoje em dia nós temos pregadores que usam paletós cintilantes, né? Para chamar a atenção. O paletó chama mais atenção do que a mensagem, tá? Os sapatos são de 2, 3 cores, chama mais atenção do que a mensagem. E o pior de tudo é quando essas roupas elas são indecorosas, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando é o homem, essas roupas muito apertadas, que as pessoas que estão ali ímpias ou mal convertidas, que não conseguem nem fechar os olhos para pedir a Deus uma palavra, fica olhando para o pregador ou para a pregadora com aquelas vestes indecentes, né? Então, evitem, pela oratória, a regra é essa, evitem cores, transparências e muita estampas. Eu conheci uma irmã que ela era chamada da irmã Florida, né? Porque ela só vestia roupa florida para pregar e ela era conhecida dessa forma, né? Então isso acaba estigmatizando o pregador e a mensagem fica em segundo plano.
Os cabelos penteados, no caso das mulheres, né, e dos homens também. Excesso de pelos, no caso dos homens, né? Barba, bigode, né? Você tem que. Não está se falando que você não deva ter bigode, mas tira o excesso, tá? O modo de se assentar também, senta no púlpito de qualquer maneira, né? Mulher ou homem, de pernas abertas, arreganhado lá na frente do púlpito. Essa postura também tem a ver com a oratória, porque tudo isso está sendo testado pelo público, tá? O vocabulário. Se você se expressa mal no dia a dia, você vai se expressar mal também numa pregação. Então, procure se expressar o melhor possível, se comunicando em casa, se comunicando com seus pares, porque no púlpito é esse vocabulário que você vai utilizar. Você não vai conseguir ter inspiração de um vocabulário diferente, não. Então, é esse vocabulário prático que você vai usar lá no púlpito. Porém, o que se expressa bem é ouvido com muito prazer. Administre bem o tempo. Também, para não enfadar os nossos irmãos. Aqui vai, irmãos, alguns erros mais comuns dos pregadores. Posturas inadequadas. Vocês estão vendo aqui logo à direita do vídeo um preletor com a mão no bolso e o outro com a mão para trás. Quem estuda a leitura corporal sabe que quem está com a mão no bolso, ele está demonstrando insegurança. Quem está com a mão para trás está demonstrando que está escondendo alguma coisa, tem algo para esconder. Então, ali naquele momento é só um nervoso. Com a mão para trás está segurando só por uma questão de nervoso. Mas ele passa para um público com a segurança. Será que esse público todo sabe fazer leitura corporal de todos os gestos? Claro que não. Mas ele acha alguma coisa estranha. Tá? Ele percebe isso porque ele está no público estranho, aquele pregador não se move, não quer dizer que você vai ter que andar pela igreja toda, não. Mas aquele movimento é, sutil em cima do púlpito, ele é útil, porque ele vai fixar a, a atenção dos ouvintes. Em determinado momento, o ouvinte vai ter que virar a cabeça para um lado, para o outro, tá? Para se manter conectado com a mensagem. Tá? Então, é importante que o pregador ele não fique parado em cima do púlpito, principalmente com mãos no bolso ou com as mãos cruzadas para trás. Muito menos com as mãos cruzadas no peito, porque as mãos cruzadas no peito também passa a ideia de que o comunicador não está aberto para aquele público, tá? A escolha da indumentária nós já falamos lá atrás, não vou mais entrar em detalhes sobre isso, que são os erros mais comuns dos pregadores, escolher mal as suas indumentárias. A falta de higiene, irmãos, não tem coisa pior do que naquele momento que a pessoa está pregando, ele vai transpirar. Mas ele transpira, mas ele usou um desodorante. O pior é que quando ele transpira, o púlpito começa a tapar o nariz porque não consegue ouvir a mensagem sem se conectar com a mensagem, porque o odor daquele suor está afetando ou inundando aquele púlpito. E quando vai falar depois com os irmãos também, as pessoas não suportam a baforada, porque as pessoas não têm uma higiene bucal ou até uma higiene corporal. Então é importante a higiene também para os pregadores. Ter uma linguagem adequada, dever, e inadequada é um dos erros mais comuns aos pregadores. Eu falei aqui para os irmãos que tem palavrões que na década de 80 para nós era considerado, que hoje tem virado rotina no meio dos crentes, né? As pessoas têm falado palavras no cotidiano e têm levado para cima do público. E eu vou pedir permissão aqui a esse público para criticar a palavra retado, irmãos. Isso para nós, algum tempo atrás, era um palavrão. Hoje em dia as pessoas têm falado no cotidiano, não sente que isso é uma palavra torpe, e leva inclusive isso para cima do púlpito, porque eu já vi. Falta de preparo prévio. Chegar no púlpito, que é o erro mais comum dos pregadores. Eu não estava preparado, eu não me preparei, eu não estava aguardando essa oportunidade. Quer dizer, é um obreiro. Preparo prévio. Porque eu vim pregar aqui, mas Deus me deu uma outra mensagem. Tem um preparo prévio para aquela mensagem? Amém. Se não tiver, toma cuidado com esse tipo de falatório, porque isso acaba desestimulando o público. O corpo fala, então cuidado. Olha aqui, temos aqui mais abaixo, nós temos
um comunicador que ele está com pigarro na garganta, o tempo todo com pigarro na garganta. Esse pigarro na garganta passa nervoso para a plateia. Essa questão de alguém lhe perguntar alguma coisa e você pegar na orelha, fica parecendo que você está querendo buscar uma informação que você não tem, querendo inventar alguma coisa. Quando você coça a cabeça também em público, você está querendo dizer para aquela pessoa que você tem dúvida do que você está falando. Então, esses comportamentos devem ser evitados, tá? Devem ser evitados para não passar uma outra imagem, uma outra mensagem diferente daquela que você já utilizou no seu sermão. Então, nossos gestos, elas têm que comungar, elas têm que confirmar aquilo que nós pregamos. Irmãos, nós vamos falar aqui agora dos vícios de linguagem que devem ser evitados nos nossos sermões. Existem os clichês, né, que são jargões, bordões, e nós precisamos estar atento porque no dia a dia nós falamos, mas em cima do púlpito essas coisas não vai trazer uma melhora na tua mensagem, tá? O que são bordões? Bordões são chavões que nós utilizamos no dia a dia e esses bordões nos identificam. Por exemplo, lá no mundo nós temos quem quer dinheiro, quando a gente fala isso, é um bordão de Silvio Santos, né? Quando a gente fala assim, ora, 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 a gente está puxando um bordão de de Faustão. Então, nós vamos trazer alguns bordões que identificam as pessoas. No meio evangélico também tem bordões. Exemplo, já deu tudo certo. Pessoas que você já conhece com esse bordão. Tudo que você fala já deu tudo certo. Quando é assim, você vai falar com a pessoa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ou é só vitória. Então, são bordões que a gente já conhece as pessoas por essas palavras positivas. Só que esses bordões não devem estar contidos nas nossas pregações, porque são vícios de linguagem. Temos que trazer a mensagem pura como está escrita na Bíblia. Mas existem esses bordões até, que é fácil, identifica as pessoas. Por exemplo, o de mistério, canela de fogo, né? Porque as pessoas falam tanto de canela de fogo, por falando que acaba sendo aquela pessoa sendo chamada, apelidada de canela de fogo. Aí, outra, rapaz, quando o pregador olhou com aquele olho de mistério, todo mundo olha com olho de mistério. Aí a pessoa acaba virando, tendo o apelido de olho de mistério por causa dos bordões. Mas existem jargões, e esses jargões é que eles são um pouco prejudiciais. Porque os jargões, eles acabam assumindo sacralidade no sermão. As pessoas começam a utilizar esses jargões como se fossem textos bíblicos e querendo doutrinar a igreja com esses textos. Exemplo deles aqui, nós vamos relacionar alguns e eu vou citar para os irmãos. Deus não usa vasos vazios. Isso já virou um jargão e as pessoas pregam. Isso não está escrito em lugar nenhum, porque vaso vazio serve para ser cheio. E quando Eliseu manda pegar os vasos, manda pegar vasos vazios e não cheios, porque os vasos vazios servem para Deus operar milagres, sim. Deus não fala com o homem deitado. E como é que Deus falou com Ezequias no leito? Tá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde é que está escrito isso? Tá? Quem não vem pelo amor, vem pelo amor também, mesmo que Deus passe pela prova. É o amor de Deus que está provando. Então isso é mentira, jargão. E as pessoas muitas vezes têm isso como versículo. E quando a gente pergunta às vezes, está escrito aonde? Eu não sei onde está escrito, mas eu sei que está escrito. Não está escrito em lugar nenhum. Quem tem promessa de Deus não morre. Mas morre sim. Abraão tinha promessa de Deus e Deus disse assim, olha Abraão, essa promessa só vai ser cumprida na tua descendência. Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa e chega lá em Hebreus, Deus diz, todos eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Então, quem tem promessa de Deus morre, quem não morre é quem fez a promessa porque ele é eterno. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga, dizer o que, irmão, se você já está dizendo, para que você precisa de outra pessoa dizendo para alguém que está do teu lado? O melhor de Deus está por vir, quer dizer, Deus sempre tem um melhor por vir, e por que ele não pode fazer agora? Deus não é melhor sempre? Existe algo melhor de Deus que está escondido, que está oculto? Então são jargões que nós falamos e colocamos isso como se estivesse escrito na Bíblia Sagrada e queremos sensibilizar o público com essas coisas que não estão escritas. Outra coisa, a ciência diz que quem repete grava, então repita comigo. Quer dizer, aí você fica o tempo todo gastando o tempo da mensagem. Repita isso para o seu irmão, fale isso para o seu irmão, repita comigo. Quer dizer, o tempo da mensagem
vai embora. Chega os 30 minutos, a pessoa vai embora do culto porque, infelizmente, não ouviu aquilo que queria ouvir e você simplesmente faz daquele público uma plateia que senta, levanta, parece que está numa academia ou parece que está num circo, né? Cada glória que você dá é um demônio que cai na sua casa. Onde é que está escrito isso? E demônio na minha casa está repreendido, né? Hoje eu tô no óleo. Que história é essa de hoje eu tô no óleo? São coisas assim absurdas que pregadores falam e que viram moda porque o outro copia e copia e copia. Faça estremecer o inferno com seu brado. Quem faz estremecer o inferno não é seu brado, não. Quem faz estremecer o inferno é o nome de Jesus. Começa a dar uma rajada de línguas estranhas onde tu estás. Que história é essa, irmão? Onde foi que tua língua virou arma? Rajada de línguas estranhas. Ah, você não entendeu, se não teria dado glória. São frases de efeito. Receba, receba, receba! Então são frases de efeito, jargões e que ferem, infelizmente, o público. Ali tem pessoas que querem ouvir uma boa pregação, veio de outra denominação, que não tem esses costumes, infelizmente dizem, nunca mais eu volto na sua igreja. Irmãos, aqui nós continuamos com nossos estudos de linguagem, porque não são poucos, são muitos, e aqui eu só cataloguei alguns. Tem locais aí que você vê cento e tantos jargões. Eu só estou trazendo aqui um exemplo que são os mais comuns na nossa região, porque saíram pregando jargões aí no Brasil inteiro e tem cada um pior do que o outro, tá? Quem diz amém por isso? Mas nesta noite eu vim aqui te dizer, perdeu a oportunidade de dar glória. Eu vou repetir para você entender. Eis que te falo nesta noite. Começa a dar glória. Manda a glória para o alto, que Deus manda a bênção para baixo. Hoje você está por baixo, mas amanhã você estará por cima, porque a roda gigante gira. É forte demais esse negócio. Hoje é noite de mistério. A partir de hoje, tua vida nunca mais será a mesma. Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Vou te dar um minuto para você adorar. Irmãos, isso não está trazendo nenhuma edificação para o povo. O entendimento sai sem fruto. Aí às vezes a gente diz assim, não, está escrito na Bíblia que não é para orar em línguas estranhas, porque orando em línguas estranhas nós estaremos seremos edificados, mas o nosso público, né, as pessoas na igreja não serão edificadas. Quero dizer para vocês que aquela oração que não é para ser feita em línguas estranhas, não é a súplica, a intercessão, é a oração de oratória. Se você prega, Paulo já aconselhou, se você prega em línguas estranhas, o seu público não vai compreender, vai sair sem entendimento. Então, se você quer pregar e quer ser compreendido, pregue no seu idioma, pregue com seu vocabulário, prega de forma que eles entendam. Se Deus te trazer uma mensagem inspirada e você tiver que falar línguas estranhas, que não tome essa mensagem toda em línguas estranhas para o povo sair sem público. Então, a oração ali, quem ora em línguas estranhas, não está falando ali de oração de conversar com Deus, e sim em oração de oratória, de conversar, comunicar com o público. Tá? Então, essas coisas aqui não tem respaldo bíblico. O pior de todos aqui que eu acho dessa nova lista é Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. O dono de todas as coisas mexe no seu... Deus está com o jogo na mão, ele vai mexer nas pedras, ele não pode porque ele tem que justificar para a criatura, tem que explicar para a criatura o que foi que ele fez. Se a criatura não aceitar, ele vai ter que voltar atrás? Não, essa frase está totalmente na contramão das Sagradas Escrituras. Uma reflexão, irmãos, para vocês. Calvino, em 1509 a 1564, ele deixa a seguinte reflexão concernente à homilética. Ninguém chegará a ser um bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Quer ser bom pregador? Estude a Bíblia. Charles Spurgeon, em 1834 a 1892, ele deixou a seguinte frase de reflexão para nós. Aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala dos estudos, não mais semeará no púlpito. E aí fica a minha chamada aqui. Ó. Obreiro que não vai para a escola bíblica dominical e para culto de doutrina, ele precisa refletir sobre o seu chamado. E José Roberto Chagas, ele deixa também uma reflexão para nós. José Roberto Chagas já é da nossa geração. Pregador algum terá aprovação de Deus se não for santo, e pregador algum terá legitimação do público sem se preparar.
A retórica exige preparo, e preparo para o sermão e preparo para uma vida espiritual. O apóstolo Paulo também trouxe uma reflexão para nós, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, versículo 4 e versículo 13. Ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Paulo deixa aqui um conselho muito grande para a igreja de Corinto, dizendo que ele não foi ensinar para os irmãos outra coisa a não ser Jesus. E esse Jesus que ele ensinou, ele falava sobre a sua morte, a sua crucificação. Tá? Então, a mensagem de Paulo está dizendo assim, a minha mensagem era cristocêntrica. Mesmo quando eu falei de Abraão, eu falava que Abraão ia ser pai de uma grande nação e que se cumpriu em Cristo. Então, a mensagem de Paulo toda era voltada, circunscrita a Cristo, a sua morte e a sua crucificação. Ele deixa bem claro isso. E a minha palavra, olha só, a palavra dele, a pregação era cristocêntrica e a palavra dele, a pregação dele, não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tem pessoas que querem, irmãos, descarregar o vocabulário que tem, mesmo que o povo não compreenda. Eu lembro que uma certa vez tinha um irmão que ele dizia que ele gostava tanto de ouvir um pregador, mas ele não compreendia nada que aquele pregador falava, por causa do vocabulário estava muito elevado para aquele público. Então, as palavras não podem ser, porque eu sei falar bonito, eu vou usar todas essas palavras. Eu procuro uma linguagem mais adequada para aquele público. E não pode ser persuasiva de sabedoria humana. Não posso querer convencer as pessoas com as minhas palavras, tá? Mas pelo Espírito Santo eu vou falar de forma simples e clara, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra em cada coração. As quais também falamos com palavras que a sabedoria humana, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas como o Espírito Santo ensina. É aquela questão, Paulo estava dizendo aqui nesse momento, eu tenho até condições de falar aqui palavras rebuscadas, mas eu vou preferir ser orientado pelo Espírito Santo, porque a palavra que eu utilizar vai trabalhar particularmente em cada vida. E eu vou comparar coisas espirituais com espirituais e não ficar comparando coisas espirituais com coisas do dia a dia. Infelizmente, tem pessoas que pegam um versículo bíblico para explanar e vai contar sonho, vai contar a vida com a família, vai contar a vida com o filho, vai ficar contando experiência e a palavra fica de lado. Então, compare coisas espirituais com espirituais. Se você está trazendo ali uma mensagem de fé, pega os exemplos de fé da Bíblia. Tá falando mensagem de amor, pega um exemplo de amor da Bíblia. Não posso contar meu testemunho? Pode. Agora que ele seja pouco, que não seja a sua pregação consistir em suas palavras de sabedoria. Não, vai ter que ser com palavras, coisas espirituais com espirituais. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra número 1 da hermenêutica, não esqueçam disso. E meus queridos irmãos, é com tristeza que eu me despeço dessa disciplina de vocês, mas ainda quero trazer uma reflexão de Paul Washer. O que ele diz? O que importa é o que as escrituras ensinam e não o que você acredita. Se você lê um texto, não aceita, não vá pregar, seja autêntico. Peça a Deus primeiro para fazer a obra no seu coração, para depois você explanar aquele texto. E muito menos, não use o púlpito para contrariar o ensino que o teu pastor, ele não vai na contramão do ensino do teu pastor, o teu pastor ensina de uma forma, você não vai contrariá-lo, porque ele é o pastor da igreja, ele que vai prestar conta do rebanho de Deus, e muito menos ir de encontro às doutrinas, aos usos e aos costumes da igreja que você está congregando. Se você não aceita, é melhor você ficar na dispensação do Espírito Santo para você não deixar de ir para o céu e ainda levar um bocado atrás de você para o inferno. O que importa não é o que importa é o que a Escritura ensina, não o que você acredita. Se você não acredita, peça a Deus para fazer uma obra na tua vida, porque alguma coisa Deus vai te revelar.
e a palavra de Deus é cristocêntrica. Suba no púlpito para pregar de Jesus. A sua vida não interessa a ninguém a não ser o seu testemunho e o que você sonhou, o que você viveu. Talvez ajude um certo sermão, mas ele não pode fazer parte de todas as suas pregações.